Não tenha medo. Busque o conhecimento necessário para você realizar essa perspectiva. Primeiro, a perspectiva de avaliação, a perspectiva avaliativa, a perspectiva de entender onde está a disfunção. E segundo, busque dentro das técnicas, né, cranianas, né, isso fazer o paciente desenvolver. Aí você faz, Randy, quantas sessões eu vou fazer isso? Gente, todos vocês já sabem que eu não tenho como dizer quantas sessões. Principalmente se eu não conheço nem o paciente. Cada paciente tem um tipo de assimetria, cada paciente tem repercussões assimétricas que prendem, cada paciente tem uma forma de desenvolver o crânio, o seu crânio, tá? Tem estímulos diferentes, tá? O que é que a gente vai fazer? Vai soltar, vai distribuir essa força. E aí, com o desenvolvimento do crânio, e logicamente, quanto mais o aleitamento materno ele acontece com a pressão de sucção e a tensão intraoral para cima, quanto maior essa perspectiva, essa abordagem, melhor será o desenvolvimento. Agora, se é um pai, uma família que utiliza mais a mamadeira, que não estimula tanto isso, vai ser cada vez mais lento o processo. Então, existe um padrão natural de melhora devido à readequação das pressões, porque um crânio assimétrico ele tem uma diferença pressórica muito grande, mas o desenvolvimento com consistência ele vai depender de quanto essa criança está sendo estimulada. E não é só estimulada pelo tratamento, é estimulada pelas forças internas que o processo de sucção leva essa perspectiva, né? E é literalmente um processo sutil, encantador, mágico, como a Jaqueline bota aí, né? E dentro desse detalhe, tudo depende muito dos pacientes, né? Quando existe algo mais crítico, né, a gente faz uma abordagem e revê com 15 dias, tá? Por quê? Porque você precisa perceber como o crânio vai se comportar a partir dessa abordagem. Você precisa ver como o crânio vai se desenvolver a partir disso e dar tempo para isso acontecer. Por quê? Se você trabalha o paciente 2 vezes na semana, você trabalha o paciente com uma semana, às vezes o corpo, o crânio está em desenvolvimento, está se reorganizando e você está abordando uma área que já foi abordada, que já está livre, que não precise, dentro da sua avaliação, lá o crânio do paciente ainda está travado, ainda está mostrando visualmente o desequilíbrio. E não é assim que funciona, tá? É literalmente algo que precisa de uma abordagem e que essa abordagem precisa de um resultado. Essa abordagem precisa, vamos dizer assim, reverberar dentro do corpo do paciente, para que isso você consiga fazer a coisa evoluir. Mas aí existem os principais sintomas que chegam na criança. Quais os principais sintomas que chegam nessas crianças? Que chega a questão da irritabilidade, tá? A irritabilidade da criança com a disfunção de crânio é enorme, tá? Uma criança mais irritada, uma criança que você pega na cabeça dela, ela tem agonia, ela tem tensões nessa região e ela é uma criança mais chorosa, tá? E aí, dentro dessa perspectiva que vai se desenvolvendo, começa a aparecer os principais sinais: a mordida cruzada e o bruxismo infantil. Randy, como assim? A mordida cruzada parece óbvio. Se eu tenho uma assimetria e eu tenho dois ossos pares, que é articulado com o osso ímpar, que é a mandíbula, se eu tenho uma assimetria do crânio, essa relação ATM direita com ATM esquerda, ela vai ficar comprometida. Não tem como isso não acontecer. Isso vai ficar comprometido. E daí, dentro desse processo, onde está a base do tratamento dessa assimetria? A base do tratamento dessa assimetria, dessa
mordida cruzada tem que vir aqui para o crânio. Então, qual é o primeiro erro muito comum que acontece dentro do tratamento dessas crianças? O primeiro erro muito comum é que trata a mordida cruzada de uma criança de 2 anos, 3 anos, como aconteceu com a minha filha, apenas estimulando a parte externa. Não, tem que estimular o motivo maior aqui, né? O quanto isso está fazendo repercutir esse alinhamento, esse desalinhamento, né? Logicamente, não estou tirando o trabalho a ser feito depois, mas previamente esse crânio tem que estar em reequilíbrio. Porque se você coloca pistas, se você entra com ortopedia funcional, extremamente importante, válido e indicado para o processo, tá? Mas se você faz isso e não organiza o crânio, você organiza essa força organizacional. Chega até aqui, mas aqui está com bloqueios. E aí essa energia toda vai voltar e fazer com que esse alinhamento se desarranje novamente. Se desarranje novamente. E dentro desse desarranjo, tá? Você começa a ver o paciente assumir novamente um padrão lesional que não é o mais favorável. E aí é preciso reequilibrar o crânio, reequilibra o sistema craniano, da condição mecânica e neurofisiológica para o corpo funcionar, e aí em seguida trabalha com o sistema de apoio do ortopedista funcional dos maxilares. Analisar toda a mecânica, a neurofisiologia, combatendo o início e a duração dos sintomas.